Putz, achei muito legal. Falei, quando eu voltar pro Brasil, preciso ver se isso existe lá, né? E voltei. Cheguei pra cá no final de 98. E quero aprender bolsa, preciso desse negócio. Aí eu já estava, em 99, eu já comecei a trabalhar numa multinacional americana, que era a Cummins, né, motorizado diesel, capital aberto lá fora, e você já começa a ver, não, porque os acionistas, porque vai ter reunião de acionistas. Falei, cara, o negócio é maior do que eu imaginava, né? Sim. E na época, né, a mãe de uma namorada minha falou, olha, tem um dentista de frente do meu consultório que ele mexe com esse negócio aí. E deixa eu perguntar como é que ele fez. E aí um dia ela chegou com um papelzinho pra mim, olha, ele falou pra você ir nesse dia aqui, nesse endereço, que tem uma pessoa que vai conversar com você. E era na Líbero Badaró, 420. E eu cheguei lá, era um senhor que me atendeu com um calhamaço de papel embaixo do braço. Era o Barsi. Né? Caramba, que legal. Porque, assim, Apenas. ninguém sabe, porque eu não tinha ideia de que era o Barsi em 99. Né? Acho que muito pouca gente tinha, né? E a gente ficou 4 horas juntos numa mesa, ali na corretora, e ele me explicando o conceito de investir, de ser esperançoso, de não deixar ganância, de como fazer, de projetar o dividendo, de fazer... Cara, ele já me deu assim, um MBA ali em 4 horas. Eu falei, não, é isso que eu quero. E aí eu saí dali, saí com um calhamaço de papel, porque hoje abrir conta de corretora, clique, nada. Lá, reconhecer firma de um monte de coisa, e manda, e vai. Sei que em setembro foi essa reunião, em novembro eu estava comprando minha primeira ação. E aí foi essa paixão. Comecei em 99, comprando uma ação, que hoje não existe mais as penny stocks, né, na bolsa, mas eu comprei minha primeira ação por 4 centavos. Caramba. Comprei na época R$900, que deve equivaler hoje aí uns 5 mil reais, mais ou menos. Que ele queria que eu visse quantidade. Que é uma coisa que ele fala. É que ele sempre fala, né? Ele quer sempre ter mais papel. Porque, assim, se eu te der uma moedinha de R$1, você... É uma moedinha. Se eu der 10 moedinhas de 10 centavos, a criança já tem um monte de... Nossa, eu tenho um monte de dinheiro. Se eu for 20 moedinhas de 5 mais, centavos, né? Foi a mesma coisa. Eu tinha 30 mil ações daquela empresa, já comprei, né? E ele foi, sabe, assim, me doutrinando naquele começo, tentando fazer, tentando acompanhar. E por eu estar em São Paulo na época, eu conseguia, nessa época, né? Bom, eu tinha ali, sei lá, perto dos 99. 20 e poucos anos ali. 20 e poucos anos. Uhum. E era um cara novo para a época no mercado, né? Porque o mercado sempre foi... Hoje que o mercado está mais renovado, né? E eu ia muito para a corretora, tinha reunião na APMEC, as reuniões costumavam de resultado que vai acontecer na APMEC, e ele me convidava, vai ter tal reunião, vamos, eu ia com ele. Aí eu fui cada vez me apaixonando mais, e assim nasceu esse amor. Então eu comecei com o Barsi. Duvidei do Barsi. Igual um monte de gente na internet. Você estava no almoço que a gente falou de Meta Stock? Não, ouviu falar? Não. E aí, então, eu comecei em 99, em 2004, eu já comecei a achar que o Barsi estava... Eu com 5 anos de mercado, o Barsi já está ultrapassado. Aí eu participava de um grupo, né, tinha um site que chamava projeção.com na época. Naquela época, desculpa só te interromper, naquela época o pessoal... Porque assim, a gente tá sendo irônico, né? Porque obviamente o pessoal critica muitas das vezes de uma forma infundada, assim. Porque hoje muita gente fala assim, não, porque a época do Barsi era diferente, naquela época era muito mais fácil. Naquela época o pessoal já falava isso, não? Que igual você falou que você pensou isso, assim, a crítica é que é a mesma, né? Só que isso aqui que ele faz não funciona mais, né? Já tem outra coisa, sempre querendo reinventar a roda. E aí eu comecei a conhecer a análise técnica nessa época, em 2004. A gente tinha um grupo que se reunia, né, toda quinta-feira, na Brigadeiro Luiz Antônio, aqui ali no centro, na Pizzaria do Moraes, eu não sei nem se ela existe. O cara levava um notebook, tinha um programa que chamava Metstock, alguém conseguia baixar a base de dados do dia anterior, a gente levava um data show, sentava na pizzaria e ficava fazendo estudo de análise técnica. Eu falei, cara, isso aqui é o bicho, esse cara. E a pizza era boa ou não? Era boa, a gente aí saía, cara, vinha gente de outro estado, assim, uma vez por mês, pelo menos, vinha gente assim, e eu conheci o Fraga lá, né, depois a gente se reencontrou, 20 anos depois a gente se reencontrou, e eu falei, cara, isso aqui é o futuro. E eu comecei a tentar análise técnica, comecei a especular mais, e eu falava, cara, então esse negócio de comprar fundamento não vira nada, o negócio é isso aqui, comprou, vendeu, pivô, vai embora. Backtest. Né? E em 2008, né, que foi aí a grande tacada, a que eu levei, não a que eu dei. Ele era bolinha, né? Eu era a bolinha.
foi que nessa de que realmente isso funciona e é assim que vai, eu falei assim, não, agora eu preciso dar, né, a última tacada. Meu pai estava doente na época, né, eu tava com câncer, eu quero ir embora daqui, vou dar uma tacada, né, e aí eu consigo acompanhar tudo lá. Eu me alavanquei na época 10 vezes, assim, em termo. Não tinha muito, não tinha mini contrato, eu nunca, ó, fiz tudo. Esse ano que 10 vezes, assim, porque o pessoal às vezes se alavanca hoje é até pouco. Então, né, na época, Exatamente. e então a termo, e foi quando começou o subprime.